A paz do Senhor, caro professor e professora. Estamos aqui para mais um podcast EBD em Síntese e estamos em nome da IADER, onde temos como nosso pastor presidente, pastor Martins, e esse trabalho é apoiado pelo nosso pastor Reinaldo Odilo, o diretor do DENEC, aqui da Igreja Assembleia de Deus Natal do Rio Grande do Norte. E estamos aqui para mais um momento pedagógico da lição número 9 e estamos muito felizes em poder compartilhar este trabalho maravilhoso com você, sob a direção do Espírito Santo. Aqui está as nossas companheiras de sempre, a irmã Manuela, a irmã Rosimar, e agora eu quero ouvir a irmã Rosimar. Irmã Rosimar, dica para a nossa lição de hoje. A paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, irmã Manuela, é uma bênção, né, estarmos aqui em mais uma lição, na lição nova, Avivamento Pentecostal no Brasil. Que coisa linda, que maravilha, né? E para você, professor, eu acho muito interessante iniciar a nossa aula, né, fazendo uma breve revisão do assunto da lição anterior, né? No caso, os alunos foram estudar um pouquinho sobre o avivamento espiritual no mundo. Então, é uma forma de fazer essa reflexão, esse apanhado, né? Por que não é esse apanhado do conhecimento dos nossos alunos sobre a aula anterior? Porque nós sabemos que a nossa memória, pode ser de longo prazo ou de curto prazo. Então, nós temos que estimular isso no nosso aluno. Não é verdade, meus amados? Então, o que é que nós temos hoje para você, professor? Glória a Deus por isso, né? Que nós estamos na lição 9, com muitas coisas a repassar para os nossos alunos. E nós sabemos que, nesta lição, nós estudaremos sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Nós sabemos, amados, que o movimento pentecostal, ele é inquestionável, né? Inquestionavelmente aceito por todos os pentecostais, que o movimento pentecostal ocorreu, né, no século XX, ali na Rua Azusa. Isso aí nós já sabemos, até mesmo a Manu já relatou um pouquinho sobre isso, né, em Los Angeles, na Califórnia, em 1906. Então, nós sabemos que foi um elevante agente que difundiu a chama do Espírito Santo. Mas hoje nós temos aqui, passando aqui um pouco, relembrando, né? Eu estava aqui relembrando para os alunos, né? Para você passar para os seus alunos, professor. Eu sugiro que a abordagem inicial dessa lição, né, busque apresentar que o movimento pentecostal se repete no Brasil, né? Que a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou com certeza a realidade espiritual deste país e de forma inquestionável, como eu coloquei aqui. E é importante nós sensibilizarmos os nossos alunos a refletir, né, queridos, sobre o que nós temos feito, de modo que a obra que nós estamos fazendo hoje para o Senhor possa ser semelhante aos pioneiros daquela época, né? O que é que você tem feito hoje para a obra de Deus que pode ser deixado como um legado? É importante essa reflexão, né? Será se na sua igreja, amado, tem alguém que é pioneiro, aquela pessoa que fundou a igreja, que sempre esteve ali? É muito importante essa reflexão, professor, com a sua turma. Então, para tal, nós queremos propor aqui outras, no caso, o professor ele pode colocar algumas questões reflexivas sobre o que foi comentado, sobre o que eu comentei, né, que deve ser respondida individualmente. Não é preciso que o aluno levante e diga: eu sou pioneiro, eu tenho um legado. Ele pode refletir o que ele tem feito, que hoje sirva como um marco, né, para a vida. Então, essa é uma primeira reflexão que nós pedimos que o professor pode estar fazendo com a sua turma. Então, nós sabemos aqui, amados, que Deus, ele enviou os suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, ao Brasil, e Deus iniciou o maior
maior avivamento espiritual em terras brasileiras. Isso aí é muito interessante que venhamos passar para os nossos alunos, né? Para que possamos entender que essa convocação divina, que esses homens nem sequer sabiam onde ficava esse lugar, né? Porque seria também interessante que o professor poderia utilizar-se de um mapa mundi para apresentar, para mostrar de onde eles vieram, né, onde eles estão. Então, seria bem interessante ser utilizado também um mapa mundi nesta aula. Né? Proponho ainda que, se possível, que seja disponibilizado através do grupo de sala, que seja um grupo se você tiver disponibilidade de mandar e-mail ou um grupo do WhatsApp, seria de forma antecipada, que o professor poderia estar organizando um documentário falando sobre Daniel Berg, né, Gunnar Wingren, seria bem interessante estar mandando esse documentário com antecedência para a turma, né, porque os alunos iam ter a oportunidade de assistir esse documentário em casa, né, e, quando chegasse na aula no domingo, ia fazer uma reflexão através de um grande círculo, seria uma oportunidade que o professor poderia estar interagindo com os seus alunos sobre os acontecimentos, o que eles teriam a relatar sobre o que eles assistiram. Então, seria bem interessante essa atividade, professor, que você poderia estar passando para o seu aluno com antecedência. E outra atividade também que pudesse findar esta etapa de atividades, poderia elaborar a confecção de um grande diário, né? Com um quadro estatístico, com as principais informações que serão colhidas pelos alunos sobre os pioneiros de sua igreja. Então, se a sua igreja tem uma pessoa que fundou, que fez algo na obra de Deus, então que fosse feito esse diário, com essas estatísticas de como foi, do início, seria bem interessante, né? E esse diário, amados, poderia ser exposto, né, no mural da sala ou da igreja, e que ficasse ao longo do trimestre, para que, assim, as pessoas pudessem estar tendo conhecimento, né, desses irmãos que estiveram na igreja, construíram o templo, e tem um marco importante, né? São pioneiros naquela obra, naquele lugar na igreja. Então, seria bem interessante essa dica para você, professor. Então, a você, professor e professora que está nos assistindo, essa questão do diário, irmã Rosimar, é importante que, se você for trabalhar essa dica, eu lhe oriento a dar início, entrar em contato com seus alunos pelo grupo do WhatsApp, logo na segunda-feira, faça um programinha de como eles vão fazer esse diário, distribua atividades para cada um. Olha, você pesquisa aqui e ali, pesquisa outra coisa, porque quando for domingo, a igreja vai ficar surpresa. Eu vou tirar um tempinho, 12 minutos, e nós fazemos somente a montagem. Nós vamos somente sentar e montar. Depois, como não é muita coisa, alguém vai ler no final, ou até mesmo na escola bíblica dominical, no momento do encerramento, falo com o superintendente para que ele abra um espaço de 5 minutos para um aluno mesmo. É bom que o aluno vá participar, vá ler, falar um pouco sobre este diário, sobre essas histórias que muitas vezes estão escondidas e a igreja não conhece. Exatamente. Certo? É uma dica muito interessante, mas é muito bom que ela comece a ser colocada em prática logo na segunda-feira. E é verdade mesmo. E a irmã Manuela? A paz do Senhor, querido professor. Muito bom estar com você aqui novamente. Seja bem-vindo a mais uma aula. E aí, só relembrando, né, um pouco os objetivos dessa lição. O foco, né, é apresentar o avivamento desde ali do início que teve na igreja primitiva, em Atos, até o Brasil, mas também nós vimos que teve avivamentos, né, no Antigo Testamento, mas a ênfase, né, dos objetivos dessa lição é mostrar que o avivamento de Atos se repete no Brasil, pontuar o nascimento do novo movimento e explicar a expansão do avivamento pentecostal.
Então, nessa lição, né, nós vamos ver que ela vai focar no Brasil. Então, acredito que seria interessante você, professor, fazer uma pesquisa prévia sobre como se deu no Rio Grande do Norte, né? O site da nossa igreja, EADERN, ele tem um breve histórico, tá? Sobre a história, a fundação da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte. Então, você pode usar como fonte de pesquisa, não só ele, mas também outros. De modo que você pode... a irmã, né, Rosimar, sugeriu na lição anterior, mas eu venho sugerir nessa também, que é interessante a construção da linha do tempo, junto com os seus alunos. Então, para isso, é bom que você já leve previamente apenas para eles fazerem a montagem. Então, precisaria que você colocasse lá quando foi que eles chegaram aqui, né, os missionários, aqui no Rio Grande do Norte. Qual foi Manuela, a localização que eles chegaram? Pode falar, irmã Miriam. é, é feita assim a linha do tempo, porque a senhora falou na linha do tempo, e nós sabemos que tem alguns professores que ainda não conhecem algumas metodologias, aliás, somente a metodologia tradicional. Então, seria muito importante que a senhora explicasse como é uma linha do tempo, o que é uma linha do tempo. Imagina, se eu não sei o que é a linha do tempo, senhora, o que é a Sim, linha do sim. tempo? Vamos lá, né? A linha do tempo, ela pode ser composta de 3 momentos, né? Então, é o tempo histórico, tempo biológico e tempo cronológico. E aí, esses tempos, né, ele está associado a acontecimentos do mundo. Então, você pode, por exemplo, fazer, né, uma linha do tempo contando a sua história, mas a partir do ano que você nasceu, aí você coloca ano que nasci, coloca o ano lá. Faz a linha, coloca o tópico, o ano e o acontecimento. Então, sempre o ano e o acontecimento. Esse é um exemplo. A sugestão é para que você fale sobre o avivamento pentecostal. O foco da lição é no Brasil, mas você pode trazer um resgate histórico para o Rio Grande do Norte, tá? Então, seria interessante colocar quando que os missionários, né, Daniel, Gunavim, chegaram aqui no Rio Grande do Norte. Então, como começou? Né? Em que ano que começou? Aí você vai colocar lá o primeiro ano que eles chegaram, e aí qual foi o acontecimento? Onde é que eles se instalaram? Como foi? Então, você já levar previamente, né? Pode ser digitado ou até escrito à mão, essas informações históricas, e aí, ao longo, né, da lição que foi estudando, ao final, vocês montariam, né, poderiam antecipar, trazendo quando chega no Brasil, e aí até o momento que se dá e se inicia aqui no Rio Grande do Norte. Onde é que você vai encontrar essas informações? No site da nossa igreja, EADERN, tem lá, né, o momento em que eles chegaram, onde começou, como começou, e também existem artigos, tá? Em que mostram quando eles chegam ao Brasil, né? Então, na verdade, no site da nossa igreja, vai ter o contexto histórico, que eles chegam, né, aqui, ainda dando a atuação a origem da igreja como Missão da Fé Apostólica, que foi o primeiro ano da igreja, em 1911, e aí vai se dando. Então, foi no Ceará, em 1914, seguiu em 1916, para outros, né, estados, ali, com outros missionários também, em 1917. Então, o site da igreja ele vai ter um resumo geral, né, sobre como se iniciou, até mesmo quando se deu oficialmente o nome Assembleia de Deus. Então, é importante fazer esse resgate histórico da nossa história, né, desse movimento pentecostal no Brasil, que fazemos parte, para entendermos e compreendermos que também fazemos parte dessa história. Então, seria isso, né? Seria fazer a construção dessa linha do tempo. E não só isso, mas também você pode lembrar, né, que isso, e aí é o foco da lição, teve início na igreja primitiva, né? Mas o mesmo Deus que operou lá é o Deus que operou para que chegasse até nós,
aqui no Rio Grande do Norte, mas também é o mesmo Deus que continua a operar para chegar no interior, mais distante, no sertão, que nós sabemos a fragilidade, ainda que se existe, né, de poucas igrejas no sertão pelas dificuldades. Então, mas é o Deus que faz. Nosso Deus é o Deus que faz, que aviva a sua obra, e para isso ele só precisa encontrar, né, um coração disposto a servi-lo. Seria Amém. isso. Amém. A irmã falou, já explicou, né, sobre a linha do tempo. Uma dica maravilhosa, uma proposta de atividade maravilhosa para ser aplicada em sala de aula. E com os materiais didáticos, você pode utilizar um quadro branco. Não é isso, irmã Manuela? Sim, pode ser um quadro, pode ser uma cartolina, pode ser até a parede, se não tiver nada disso, né? Até a parede mesmo. Isso. Porque você levando as informações fica mais fácil. Mas porque se você quiser que eles ainda construam, né, a partir das informações que ele tem, vai levar um tempo maior, que requer mais estudos. Então é interessante que você faça esse estudo, né, no seu planejamento com antecedência, já leve, seja escrito ou digital, né? Leve esse material já impresso, cortado, só para ele, e você ir ali com ele, recortando, mostrando até como iniciou, em que momento iniciou, o que aconteceu, como aconteceu. Outra dica também para se fazer essa construção é você aproveitar e fazer o mesmo que a irmã Rosimar falou. Nós falamos ainda há pouco, né? Um grupo de WhatsApp. Entrar em contato com seus alunos, pedir para que cada divida em duplas, pesquise um ano. Outra característica, você vai distribuindo para eles pesquisarem somente aquilo, com alguma situação. Né? Eu descobri o ano que eles chegaram no Rio Grande do Norte ou em outro estado, onde quer que você esteja. Você pede para os seus alunos pesquisarem e, quando chegar lá na igreja, você pode utilizar o seu quadro e você mesmo faz lá a linha do tempo. A irmã Manu estava explicando como era, e eu aqui imaginando, irmã, na minha cabeça, a senhora falando sobre a idade, quando nasceu, e eu imaginando aqui. Então, você faz a mesma coisa, pegue o seu quadro branco, pegue a sua caneta e escreva ali o ano. Aí eles vão dizer, quem pesquisou vai dizer, repito, metodologias ativas, participação do aluno em sala de aula. Mantenha o seu aluno ativo em sala de aula, é muito importante. A pesquisa é importante. E isso para o processo de ensino-aprendizagem, é ele aprender fazendo. Tem um percentual de resultado de aprendizagem muito boa quando você aprendizagem significativa, né? E suas metodologias ativas. Mais do que aquela coisa mecânica, né? De só receber do professor, né? Interessante. É isso mesmo. Além de você trabalhar a construção da linha do tempo, você também pode pedir para eles fazerem um seminário. Eles pesquisam, eles mesmos constroem em casa e já levam prontos para a escola bíblica dominical, numa cartolina, até num papel ofício, A4, eles mesmos escrevem aqui só a data e mostram o que foi que eles descobriram. Tudo isso para você manter o seu aluno ativo. Participação. As pessoas dizem que você precisa divulgar o seu comércio, né, para você ter um retorno bom. Então, você precisa deixar o seu aluno ativo para ter o melhor resultado também. E o que eu trago para você aqui não é nada melhor do que um caça-palavras. Isso é algo que os alunos gostam muito. Nós sabemos que em nossas classes tem pessoas idosas, e pessoas idosas gostam muito dessas coisas. De vez em quando, nós fazemos dinâmicas, estudos dirigidos, estudos bíblicos, coisas assim, mas é importante, de vez em quando, você fazer
atividades escritas. Então, lá no Google tem vários, deixe-me ver, programinhas que você pode construir o seu caça-palavras. Você digita as palavras que tem lá na sua lição, e eu trouxe até aqui um que é anote aí, genial.com.br/caça-palavras. E aqui, ó, lá tem para você digitar o tema do caça-palavras. Eu digitei aqui, ó, avivamento espiritual no Brasil. E digitei avivamento, Brasil, vai aparecendo as palavras embaixo aqui, ó, Paulo, Brasil, e quando eu coloquei para imprimir, você pode imprimir ou salvar em PDF. Quando eu coloquei para imprimir, já saiu aqui, caça-palavra, e as palavrinhas aqui embaixo, porque eles vão ver as palavras que eles vão fazer aqui, procurar no caça-palavra, tá? E aqui tem, ó, a forma que elas estão, aqui na outra folha, na horizontal, na vertical, na diagonal, só não tem palavras contrárias, a não ser que você queira, porque lá, na Geniol, que você escolhe se quer nível fácil, nível médio, difícil e muito difícil, tá? Então, assim que você digita as frases, aí você já pede para imprimir, e se você quiser salvar, você salva. Então, eu coloquei lá, avivamento espiritual no Brasil, digitei as palavras e já estou com a minha atividade pronta para levar para a sala de aula, além dos alunos trabalharem, essa atividade também ajuda a ativar o cérebro, porque a irmã Rosimar estava falando que nós temos as lembranças curtas, nosso cérebro, né? E as outras que são fixas, as lembranças memória, né? A memória fica na parte frontal, né? As lembranças temporárias, frontal, e quando você, na próxima semana, olha só que interessante, quando é na próxima semana que você faz uma revisão sobre a lição anterior, aquilo que ele estudou, que estava na parte frontal, já está se apagando. Aí, quando você relembra, aquele pensamento que estava se apagando, ele é ativado e sai da parte frontal, desce para um local chamado lobo temporal. O lobo temporal, muitas pessoas conhecem como o miolo da cabeça. Tá? Então, é lá no lobo temporal onde é guardada, é um fichário, viu? Ali é um bloquinho que fica guardada as memórias longas. Ali ele vai, depois que você faz uma revisão da lição anterior, vai descer lá para o lobo temporal, também conhecido como lobo mesial temporal. Então, ele vai ser arquivado lá, vai fixar. Procure fixar as lições anteriores sempre que você for fazer a lição atual, para que o que você ensinou na aula passada possa descer lá para o ficheirozinho, né, que é para a memória permanente. Assim, o seu aluno vai ter o melhor resultado no aprendizado. Quando chega lá, daqui a 3 meses, qual foi a lição que nós estudamos sobre a questão do avivamento no Brasil? O que é que falava lá? Olha, aí ele vai lembrar de alguma coisa e aquilo vai fluindo um pouco mais e um pouco mais, mas é muito importante. A partir de hoje, agarre essa dica, relembre o seu aluno a lição anterior, para que você possa encaixar melhor no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, professor e professora, tenha uma aula abençoada, que o Senhor esteja sempre lhe enchendo com o seu Espírito Santo e que você permita que o Espírito Santo venha lhe avivar cada dia mais, pois ele lhe faz lembrar daquilo que você estudou, lhe instrui, lhe guia,
E é muito bom a gente fazer todas as coisas sob direção do Espírito Santo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, professor. A paz do Senhor, querido professor. Até o próximo momento pedagógico. A paz do Senhor, professor. Que Deus abençoe a sua aula e os seus alunos. E até a próxima dica pedagógica.